Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma semana, dessa vez a semana 3 do PET, os planos de estudos tutorados de Minas Gerais. A gente vai fazer aí essa semana da página 66 até a página 69. Já curte o vídeo, já se inscreva aí no canal, quem precisar falar comigo tem meu Instagram e pegue seu caderno aí pra gente fazer junto aí as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre dois temas muito importantes dentro da pré-história: o domínio dos metais e também o surgimento das primeiras cidades, ok? Bom, as técnicas de fundição, né, que são as técnicas que vão fazer com que o homem consiga produzir o metal, elas vão fazer com que a vida do ser humano mude muito. Por quê? Com os instrumentos de metal, o ser humano vai poder fazer ferramentas mais eficazes, né, para o cultivo agrícola, para a derrubada de florestas e também para a prática da caça. Então, ele começa a fazer objetos que são melhores, né, eles que são mais eficientes. Além disso, o domínio sobre os metais teve influência na disputa entre as comunidades que competiam pelo controle das melhores passagens e áreas férteis. Então, além de ser utilizada, né, nas novas ferramentas, os metais também vão ser utilizados em armas. E a gente vai começar a ter disputas aí entre várias comunidades e depois entre várias cidades, ok? Acredita-se que o primeiro processo de fundição foi realizado na Anatólia, atual território da Turquia. Por acaso, conta a lenda que um minério de cobre acidentalmente caiu nas brasas de uma fornalha. Então, percebeu-se que o metal derreteu e endureceu como uma forma diferente. Então, como que se fabrica, né, o metal? Você tem que aquecer o minério e depois você molda ele, né? Você coloca ele líquido num molde, espera ele esfriar e aí você tem o objeto que você quer. E, né, lá na Anatólia, onde hoje é a Turquia, foi o primeiro lugar em que o homem teria começado esse processo de fundição. Os historiadores acreditam que esse processo começou de forma acidental, né? Então o ser humano deixou cair lá, né, um minério de cobre na fogueira e percebeu que ele derreteu. E aí começou a fazer o processo de fundição. Aí tem uma imagem, pessoal, que mostra para vocês como que é feito aí esse processo, né? Então é feito lá um buraco, colocado fogo, né? Precisa de altas temperaturas. A gente vai ver que cada metal precisa de uma temperatura diferente. E aí depois você coloca num molde, depois você tira o molde e aí você tem o objeto de metal pronto, ok? Bom, o primeiro metal que foi dominado pelo homem vai ser o cobre, por isso aí a idade do cobre. Ele era utilizado, né, para fazer ornamentos, também para fazer ferramentas. Então o primeiro metal aí dominado pelo homem foi o cobre. Depois veio o bronze. O bronze ele é resultado da mistura do cobre e do estanho, né? Ou então o cobre com o arsênio. Acredita-se que essa descoberta do bronze também foi feita de forma acidental, né? Então o ser humano já conhecia o cobre, já conhecia o estanho, aí deixou, né, que eles se misturassem e acabou descobrindo aí o bronze. Com o bronze vão ser feitos também vários instrumentos para guerra, capacetes, espadas, além das ferramentas. E o último metal dominado aí pelo homem vai ser o ferro, né? Por isso, idade do ferro. O ferro foi o terceiro metal a ser dominado pelo homem, mais resistente. Com o domínio do ferro foram criadas ferramentas que auxiliaram na agricultura, como o arado de metal e a enxada. Também foram produzidos utensílios domésticos e armas. O ferro, pessoal, ele é mais resistente, ele vai ser o terceiro metal aí a ser dominado. E o que acontece? Antigamente, o ser humano ele não conseguia fazer o forno com a temperatura suficiente para fundir o ferro, né, para que ele derretesse. Então era necessário que depois que ele passasse pelo forno, ele fosse colocar os ferreiros, né, eles batiam no ferro, né, para poder dar a forma que eles queriam, ok? Então, esses aí as três idades da dominação, né, do ferro. Primeiro, dos metais, né? Primeira idade do cobre, depois idade do bronze e depois idade do ferro, beleza? Bom, o surgimento das cidades está relacionado com os excedentes alimentares. Os excedentes eram transportados para as cidades e lá eram comercializados ou transformados em novos produtos, fazendo surgir novos grupos e relações sociais. Então, enquanto o ser humano estava lá no Paleolítico, ele não tinha
como se preocupar com outras coisas, porque ele não tinha acesso de alimento. Ele tinha que se preocupar em conseguir a sobrevivência. Quando a gente entra no Neolítico, né, com a Revolução Agrícola, e o ser humano começa a produzir seu próprio alimento e começa a ter o que a gente chama de excedente, né? O que é excedente? Aquilo que excede, aquilo que vem a mais, ele começa a ter mais alimento, ele começa a se juntar nas cidades, a fazer trocas desses alimentos e a transformar aí outros produtos, né? Então a gente começa a ter a especialização do trabalho, né, que é quando cada um começa a se especificar em uma coisa, e a gente tem também, né, a comercialização começando a acontecer. O principal recurso para a escolha do local de criação das cidades foi a presença de rios, né? Então as primeiras cidades elas eram construídas, né, ao redor dos rios. Por quê? Porque o rio facilitava muito no transporte, o rio facilitava também para a prática da agricultura, o rio também ele traz, né, a água tão essencial aí para o ser humano. Então várias cidades aí elas surgiram ao redor dos rios. As cidades mais antigas, segundo os arqueólogos, surgiram na Mesopotâmia, região do Crescente Fértil, nas planícies do rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia significa justamente isso, terra entre rios, que é a região que fica entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. Atual Oriente Médio, por volta de 3.500 a.C., e pouco mais tarde no Vale do Nilo, Egito, Vale do Hindu, no Paquistão, Vale do Hongho, na China, na Grécia e em Roma. Então, né, as primeiras cidades aí surgiram na Mesopotâmia e depois surgiram várias outras também perto dos rios. Pessoal, eu trouxe para vocês um mapa e nele a gente pode ver aí, ó, a região do Tigre e a região e o Eufrates. E essa região aqui, ó, entre esses dois, é chamada de Mesopotâmia. E a gente tem aí as primeiras cidades, né, as primeiras cidades aí que surgiram. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades. A número 1 está dizendo o seguinte: até o momento das descobertas e uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam pedras, ossos e madeiras como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça. Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito de cobre e estanho, foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e as desvantagens em relação ao uso do metal para a sociedade pré-histórica. Então, é para a gente colocar qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem do uso dos metais. Aí eu trouxe para vocês aí as vantagens. Com a descoberta do metal, o homem conseguiu criar ferramentas melhores e mais resistentes para a prática da agricultura. Então, se antes as ferramentas dele eram de pedra ou osso de animal, o ferro ele é mais resistente, né? Então ele começa a ter uma agricultura mais eficiente. Com o metal, o homem passou a fazer armas que utilizava para conquistar novas terras. Então, você começa a ter, fazendo espadas, escudos, capacetes, né, elmos para defesa. Então, novas armas são feitas e isso faz com que o ser humano consiga conquistar novos lugares. Novos objetos começam a ser feitos, né? Então o metal ele vai produzir aí mais ferramentas, novos objetos aí para o ser humano. E quais as desvantagens? Né? Primeiro, a dificuldade do processo de fundição do metal não é um processo tão simples, né? Porque para você fundir o metal, como eu falei, você precisa chegar a altas temperaturas, então você precisa de ter um forno, né? Você precisa construir lá um forno, você precisa fazer um buraco e colocar alguma coisa para alimentar o fogo, então isso não é um trabalho tão simples. Utilização de recursos para alimentar o fogo, né? Então você começa a ter aí a utilização de carvão, de madeira, né? Para que esse fogo seja alimentado. E a disputa entre os diversos grupos também é uma desvantagem, né? Por quê? Porque aí você começa a ter guerras e muitas mortes aí entre os vários grupos, ok? Bom, pessoal, a próxima aí, a número 2, peça ajuda à sua família e procure dentro de sua casa objetos que são feitos de metal. Liste-os e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria sua vida sem esses objetos? Então, olhe aí na casa de vocês, converse com os responsáveis de vocês. Quais objetos aí na casa de vocês são feitos de ferro ou algum outro tipo de metal, né? E se não tivesse ele? Como que seria a vida de vocês? Seria mais fácil? Não seria? Então, converse aí e registre no seu caderno. E a número 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários.
Utilize as informações contidas no texto Uruk e a primeira cidade e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Procure destacar as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Então, aí está falando sobre o surgimento das primeiras cidades, a partir do período neolítico, o ser humano deixa de ser nômade, deixa de ficar passando de um lugar para o outro e passa a ser sedentário. E aí começam a surgir, então, as pequenas aldeias que depois vão se transformar nas cidades. E aí tem um quadro, as primeiras cidades e as cidades atuais, e vocês vão colocar as diferenças, as semelhanças, as permanências e as mudanças. E o texto que vocês vão ler é o texto aí falando da cidade de Uruk. E aí eu trouxe um pedacinho para vocês e a gente vai conversar aí sobre essas mudanças, permanências, o que mudou, o que continuou. Vamos lá. Nos bairros residenciais, os moradores eram agrupados de acordo com a profissão. Então, olha só, aí a gente tem uma coisa que continuou, que é o quê? A existência de bairros. Não existem bairros hoje em dia. Mas a diferença de quem mora num bairro ou no outro tem a ver com a profissão. Então, as pessoas hoje são separadas no bairro pela sua profissão. Então, o que é uma mudança e o que é uma permanência? Então, a presença dos bairros é uma permanência. E a separação por profissões é uma mudança, é uma coisa que não existe mais. Os bairros de Uruk eram comerciais, residenciais ou mistos, e seus moradores agrupados segundo a profissão de cada um. Então, hoje em dia, você tem bairro que é só comercial e só residencial, você tem também bairros mistos. Então, isso aí também você consegue ver uma diferença e uma semelhança. As casas típicas de um bairro residencial tinham 2 níveis e eram feitas com tijolinhos de barro, cozidos e secados ao sol. Então, olha só. O material que era feito as casas continua o mesmo ou não? O canal artificial Nil ligava Uruk ao rio Eufrates e dividia a cidade em 2 distritos, Anu e Ena. A importância do rio na época e a importância do rio hoje é a mesma? O Templo Branco no topo de um zigurate, construção semelhante a uma pirâmide, porém com escadas dedicadas ao deus, tinha 22 metros de altura e era coberto com uma argamassa que brilhava sob o sol. Simbolizava o poder político hegemônico exercido pela cidade. Então, na época, a parte principal da cidade aí era o templo, que eram esses zigurates aí. Hoje em dia ainda é assim, é um templo da cidade que é considerado o ponto mais importante da cidade. E aí a gente tem aí outras informações aí sobre a cidade de Uruk. Olha só, no distrito de Ena, várias construções eram enfeitadas com mosaicos coloridos e entalhes. São os primeiros sinais de preocupação e estética na arquitetura urbana. Hoje em dia, as pessoas se preocupam com isso? Como que as pessoas decoram aí as suas casas? A parte de fora. Quando este prédio foi descoberto por arqueólogos, pensava-se que fosse um templo. Hoje acredita-se que tenha sido um edifício de uso comunitário. Uma muralha com 9,5 km de extensão cercava toda a cidade. Teria sido construída pelo rei mitológico Gilgamesh, governante da primeira dinastia de Uruk. As muralhas. A muralha é uma coisa comum hoje em dia, as cidades têm essas muralhas. Então, com essas informações, vocês vão conseguir preencher aí as diferenças, quais que eram as diferenças das cidades antigas para as cidades hoje, as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos aí, por favor, me mandem as atividades pelo meu e-mail. Se inscrevam no canal. Quem quiser falar comigo pode me adicionar lá no Instagram. Um abraço e até a próxima!